Olá, nós somos os irmãos Queiroz, apresentadores do programa Geração 50+, aqui na RDC TV. Estamos muito contentes por podermos estar conectados com o mundo através da RDC TV. Faça o mesmo, conecte-se! Aqui é o Arthur Cedo, para convidar todos vocês a assistirem a RDC TV. Tô aqui mostrando meu novo trabalho e conto com a ajuda de vocês. Compartilhem e curtam e assistam a RDC TV. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, seja bem-vindo para mais um programa Cruzando as Conversas. Esta noite vamos debater os 2 meses do governo Jair Bolsonaro. O que podemos depreender desse período? Que obviamente é um período muito curto para avaliações mais aprofundadas, mas enfim, diante de toda a expectativa que se criou, depois de tudo que se falou durante a campanha, de tudo que veio a se falar depois de assumindo a presidência, depois de tudo que vem acontecendo, de bom e de ruim, até que ponto as expectativas da nação estão sendo atendidas, quais são os sinais que nós temos de realizações que realmente deem estímulo à população de acreditar em mudanças verdadeiras, as mudanças tão necessárias, aquelas foram tão propagadas durante a campanha. O que nós podemos esperar a partir do que estamos vendo nesses 2 primeiros meses? É o que nós vamos tentar deslindar essa noite com nossos 4 convidados, que são eles: o doutor em Economia do Desenvolvimento, pós-doutorando em História Política e professor Cássio Moreira, o mestre em Comunicação, cientista político e professor José Westphalen, o diretor do Sindicato e da Federação dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União no Rio Grande do Sul, Cristiano Moreira, e o jornalista editor do portal Brasil Paralelo, Guilherme Macalossi. Vocês, obviamente, têm que participar aí em casa, com o seu smartphone, no seu computador. Você tem que mandar para cá a sua pergunta, a sua colocação. Você pode fazer isso pela internet, pelo facebook.com/rdctv digital, ou então pelo seu telefone, pelo WhatsApp, no código de área 51, número 99815-9990. Mande aí a sua observação, a sua pergunta, a sua colocação, a sua crítica, a sua queixa, que a gente coloca aqui para participar do debate. E eu já abro a conversa perguntando a pergunta óbvia. E começo direto aqui, meu amigo José Westphalen. Qual é a tua avaliação desses 2 primeiros meses? É uma avaliação, atende à tua expectativa? Ainda é algo nebuloso? Estás em dúvida do que está vendo? Bom, em primeiro lugar, Azeredo, parabéns pelo cenário novo. É a primeira vez que eu venho esse ano no programa do Cenário Novo. Seja bem-vindo mais uma vez. E quero confidenciar, inclusive, que eu tenho no Facebook selinho de super fã da RDC TV. Que bom. A audiência é cada vez maior. O que eu acredito? Nós precisamos analisar esses 60 dias de governo Bolsonaro sobre um prisma. E qual é esse prisma? Se alguém aqui assistiu já aquela série do Netflix, Stranger Things, vai entender melhor o que eu estou falando. Série do Stranger Things, tu tem o mundo real e o upside down, que é o mundo invertido que eles chamam. Então tem coisas que acontecem no mundo real e coisas que acontecem no mundo invertido. O mundo invertido ele é nebuloso, tem monstros, etc. e tal. E na verdade, o governo, 60 dias de governo Bolsonaro é isso. Ele tem o mundo real, que é o quê? A administração de governo, que é a máquina pública sendo tocada e gerenciada,
o qual vem tendo enorme sucesso para 60 dias de governo. Tem questões administrativas do governo Bolsonaro que são absolutamente inéditas e sensacionais. E tem o mundo invertido, que é o mundo das headlines e dos clickbaits, que está gerando uma histeria em termos de comunicação que se cria. Eu nunca vi isso, né? O governo todo dia tem uma crise. Na verdade, o governo não tem crise. São crises que são criadas artificialmente. Porque uma crise é algo como a gente viu, por exemplo, no segundo processo de impeachment do governo Temer, no qual aquilo simplesmente paralisou o governo e acabou. A partir do segundo processo que o Temer barrou, acabou o governo. Ele não governou mais, ele não aprovou mais nada, não teve mais pauta nenhuma. Isto sim é uma crise de governabilidade. O governo Bolsonaro não tem crise de governabilidade. O governo está sendo tocado. A reforma da Previdência foi apresentada, o pacote anticrimes do Moro está lá, o plano dos 100 dias está sendo executado com o combate às crises do INSS, às fraudes do INSS, enfim. Uma série de coisas foram tocadas nesses 60 dias dentro de um cenário que começou com uma crise de segurança no governo do Ceará. No meio de janeiro nós tivemos a tragédia de Brumadinho e culminou também o início de todo esse imbróglio que a gente está acompanhando da Venezuela. Então vejam que é um início num cenário externo e interno de fatores que não competem ao governo, extremamente turbulentos, e mesmo assim o governo está conseguindo tocar muito bem a máquina. Então acho que só para dar esse panorama geral, na minha visão está existindo esses dois mundos no governo Bolsonaro, que é o mundo administrativo, da máquina governamental que está sendo tocada, e um mundo paralelo que se cria um ambiente falso de crise dentro do governo. E aí a gente vai explorar melhor ao longo do programa essas duas frentes aí. Cássio, o que a tua experiência te diz? Inclusive meio parecido com a campanha, né? As fake news e acabava tendo um pouco de dois mundos, duas campanhas paralelas, né? A campanha real, que eram os problemas reais da população brasileira, que a população está preocupada basicamente com 5 coisas, né? Saúde, educação, segurança, né? Emprego e agora a questão da Previdência. E durante a campanha ficou uma onda de muitos assuntos que acabam não sendo tão relevantes no sentido econômico. Mas assim, eu acho que 2 meses, em primeiro lugar também quero tecer elogios, né? É a segunda vez que eu participo daqui, o cenário está belíssimo, né? Algumas cidades que eu vi ali já, Dom Feliciano, Alvorada, e aqui deve ter mais algumas outras. Enfim, em relação a falar do governo Bolsonaro, eu tenho um certo cuidado, porque é muito pouco tempo ainda, né? Tanto para fazer elogios quanto para fazer críticas, porque são apenas 2 meses de governo. E eu acho que geralmente quando tem 100 dias de governo já está que é quase 1/3 do ano, né? Já tem condições de fazer mais algumas observações. Então eu vou tecer alguns comentários, mais no sentido de projetos, como a minha formação mais é a economia do desenvolvimento e a minha especialidade mais é trabalhar a longo prazo, olhar os projetos por meio dos discursos. Nas eleições, basicamente, havia 3 projetos de longo prazo em disputa nessas eleições. O grande derrotado dessas eleições eu poderia chamar do chamado nacional-desenvolvimentismo, que principalmente o governo Vargas, Jango, o PT uma certa doença, embora eu não considero tão nacional assim, mais um social-desenvolvimentismo, mas esse projeto nacional-desenvolvimentismo, social-desenvolvimentismo, representado principalmente pelas candidaturas do Ciro Gomes e do Haddad, foram os grandes derrotados nessa eleição. E há 2 projetos agora que estão em disputa. Na minha opinião, o neoliberalismo, a volta do neoliberalismo, que de certa forma começa a engatinhar no Brasil a partir no final do governo Sarney, principalmente no governo Collor e nos 2 governos do Fernando Henrique Cardoso. E o Temer, de certa forma, retoma um pouco a agenda do FHC, tanto que o Temer às vezes eu apelido que é o FHC 3, né, em termos de economia. Então esse neoliberalismo, que é o projeto vencedor, pelo menos nesse primeiro momento, representado principalmente pela super força dada ao superministro Paulo Guedes, que acaba sendo o ministro da Economia, com amplos poderes.
E num segundo momento tem, na minha opinião, um desenvolvimentismo que a literatura econômica trabalha muito com o termo desenvolvimentismo associado e dependente, que perpassou principalmente pelos governos militares no Brasil, com exceção, na minha opinião, do governo Geisel, que eu classifico o governo Geisel como uma tentativa de retomar o nacional desenvolvimentismo, representado pelo núcleo militar do governo. Então, nesse primeiro momento, o neoliberalismo começa a tomar a frente. E se isso acabar perdurando, e aí que na próxima bloco de participação eu trago isso, eu começo a ter uma visão não muito otimista em relação à economia brasileira, né? Agora, se o núcleo militar acaba tomando a frente e o desenvolvimentismo começa a ser mais presente, aí o meu pessimismo não vai ser tão grande, mas daqui a pouco eu explano melhor. O peso dos militares, o que ele suscita na visão que vocês têm sobre a forma como esse governo está começando a se desdobrar? Já dá para entender bem qual é a participação verde-oliva nesse governo? O Exército, as Forças Armadas, mais precisamente, já que são as 3 armas, elas constituem uma espécie de amparo institucional ao governo Bolsonaro e por isso ele se cercou de muitos militares. A começar pelo próprio vice-presidente, o Hamilton Mourão, que foi uma escolha do Bolsonaro. Ele foi até o Hamilton Mourão e o convidou a ser vice-presidente. Naquela época havia uma série de conversações internas no PSL para designar como vice do Bolsonaro a advogada Janaína Pascoal e até mesmo o Luiz Felipe de Ornas Bragança, que hoje é deputado federal, eleito com uma expressiva votação. Então os militares eles constituem esta, digamos, parte técnica do governo Bolsonaro, porque nós sabemos a formação dos militares brasileiros dos militares brasileiros é muito elevada. Para se chegar ao generalato é necessário uma grande carreira dentro do Exército. Então o Bolsonaro está se valendo de alguma maneira deste conjunto de oficiais de modo a incrementar a administração de seu governo. Agora, sob a perspectiva do que nós temos visto nesses primeiros 60 dias, eu também considero que seja muito cedo para se fazer uma análise em relação a qual vai ser o saldo geral da conta. Agora, me parece muito evidente que o governo só não dá certo se não quiser, porque tem força para tanto. Tem apoio popular recente, manifestado através de uma expressiva votação, com 10 milhões de diferenças para o segundo colocado, mas poderiam ter sido feitos avanços ainda maiores nesses primeiros 60 dias, e devo dizer que há disposição em certas nesgas do governo de fazê-lo, mas poderia ter avançado mais se certos incendiários de dentro do próprio governo tivessem sido contidos. A começar pelos próprios filhos do presidente, que são foco de problemas objetivos, né? E constantes. Constantes. Eduardo Bolsonaro, ainda na eleição, fez o pai perder pelo menos uns 3 milhões de votos com aquela história de fechar o Supremo com um cabo e um jipe. Depois tivemos o caso do Fabrício Queiroz, envolvido ali com o filho do Bolsonaro, Flávio. E agora, mais recentemente, o caso Bibiana aí, onde não venham me dizer que foi uma estratégia implementada pelo Carlos Bolsonaro de livrar o pai das denúncias envolvendo o PSL, porque aquilo foi uma disputa interna de poder dentro do bolsonarismo, e o Carlos, vendo que o inimigo estava fragilizado, sentiu o cheiro de sangue, foi lá na jugular e liquidou a fatura. Então isso são crises fabricadas desde o interior do governo Bolsonaro. O que a oposição até agora fez em relação ao governo? Nada. O único momento em que eu vislumbrei a oposição foi aquele em que o Bolsonaro foi entregar o projeto de reforma da Previdência no Congresso Nacional, aliás, numa estratégia muito inteligente, diga-se de passagem, e os deputados do PSOL, de forma circense, ridícula, estavam lá vestidos de laranja, quase que fazendo um malabarismo. Uma coisa histriônica, patética, que realmente não contribui para o debate, nem em relação às próprias denúncias que são feitas e que devem ser investigadas sobre o laranjal do PSL. Mas, de todo modo, se isso não for contido, se o caso Bibiano não servir de lição, as coisas tendem a piorar.
Por exemplo, no mesmo dia em que os áudios do Bibiano foram divulgados, o Sérgio Moro estava entregando à Câmara dos Deputados o projeto de lei anticrime. Pode-se discutir o projeto, se é positivo em todos os seus termos ou se ele é negativo, mas o fato é que estava sendo proposto algo. E sendo proposto algo, trata-se de uma agenda positiva. Assim como a reforma da Previdência, pode-se concordar ou pode-se discordar, pode-se achar que ela resolve o problema ou que ela retarda, ou que não resolve, mas é uma proposta. E o fato é que naquele dia, a agenda positiva, que era o projeto do Sérgio Moro, saiu prejudicada porque estavam todos discutindo o quê? Bibiano. E não adianta culpar a imprensa, porque afinal de contas a imprensa repercute algo que foi gerado a partir da ação do filho do presidente. E que, aliás, recebeu imediatamente o apoio do pai, que o retweetou. Até no Twitter eu comentei. É a primeira demissão por retweet que eu já vi na história das relações de trabalho. É uma inovação, né? Quer dizer, agora a oposição, então, como mencionar, se a oposição não está oferecendo muito combate agora, isso também não pode ser estratégia, porque o próprio governo tem dado esses exemplos que tu cita, né? Agora, por ser cedo, talvez não seja o momento de falar, calma, estamos armando o bote. A oposição está deixando ele esquentar a cadeira. Cristiano. Boa noite, Azeredo. Boa noite, colegas de bancada. Boa noite aos telespectadores. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite e dizer que esse debate ele é muito oportuno de estar sendo feito ao completar de 2 meses de mandato do governo Bolsonaro. E, não obstante seja um período curto, né, acho que a própria população, nessa semana, já começou a responder a pergunta que dá título a essa discussão, que é a avaliação a respeito do governo. Nessa semana saiu a primeira pesquisa de avaliação a respeito do governo Bolsonaro e o índice foi de 39% de aprovação e é nada mais nada menos do que o menor índice desde 2003 para inícios de mandato dos presidentes. Mas no geral deu 57, né? E de qualquer maneira ainda é o menor índice para se considerar com os bons regulares comparado com os demais, ainda é o menor. O que é uma surpresa. Não. Da avaliação de primeiro mandato, de primeiro governo. Está pegando só o da avaliação de governo. Sim. E essa pesquisa ela tem uma metodologia estranha. Não, mas... É o mesmo passo. Tu tem 57% de avaliação do presidente e 38% do governo. Então isso tem que ser analisado de formas diferentes. Não, mas tem avaliação do presidente e do governo e são avaliações extremamente baixas para alguém que, é verdade, como já foi dito aqui na mesa, chegou ao governo com uma votação bastante significativa e por muito pouco não ganhou a eleição, inclusive no primeiro turno. Então, começa a haver um desgaste significativo do governo e isso, a meu ver, e, enfim, acho que primeiro a gente tem que entender o fenômeno do bolsonarismo, enfim, como ascendeu ao governo e com uma votação expressiva, como foi dito, que se apresentou como um outsider, né, e pela forma bastante fora da curva, inclusive, como foi feita a campanha, foi entendido por boa parte da população como uma candidatura bastante antissistêmica. A eleição do Bolsonaro significa, em primeiro lugar, uma rejeição aos grandes partidos, à velha política, por assim dizer, como é chamada habitualmente. E, apesar disso, enfim, a campanha, inclusive, não apresentou grandes programas, né? Não apresentou resposta para nada. O Bolsonaro sequer foi a debates para poder dizer a que se propunha. E nesse início de mandato começa a aparecer o que é o governo Bolsonaro. E acho que é por isso, essa é a razão pela qual a gente chega ao índice apresentado na pesquisa. Agora, nas 2 últimas semanas, foram apresentadas as 2 primeiras propostas de fato do governo, né? O projeto anticrime do Moro, e acho que a gente tem que debater com de forma mais pormenorizada, inclusive, o que significa. E a reforma da Previdência, que é uma reforma brutal apresentada pelo governo e que, na prática, inviabiliza a aposentadoria de boa parte da população. Até então, né, as respostas do governo para os problemas da população foram para acabar com a segurança, armar a população, para o problema do desemprego, que é recorde no país, atingiu 12%, o último índice apresentado, uma carteira de trabalho verde e amarela, com ainda menos direitos, para a educação, que é um problema grave no nosso país e acho que é quase um consenso na sociedade, né, as respostas, agora a gente teve esse caso um pouco ridículo, até o ministro da Educação ordenando que as crianças repetissem o slogan do governo e fossem filmadas. Recuou, né? Como tem acontecido habitualmente no governo. Pelo menos recuou.
Recuam. Quer dizer, dá o tapa, né, esconde a mão, é um troço que não... bastante confuso, o governo dos trapalhões. E para a Previdência, essa proposta que na prática inviabiliza a aposentadoria, como disse, né, de boa parte dos trabalhadores, que é mais brutal que ainda do que a do Temer, e que ao contrário do que diz o governo, né, não mira nos que mais ganham para beneficiar os mais pobres. Né? Boa parte da economia que o governo pretende com a reforma vem retirada de direitos da parcela mais pobre da população, quando mexe, por exemplo, do benefício de prestação continuada. Né? Exige que os idosos atinjam 70 anos para perceberem um salário mínimo e poderem, enfim, ter alguma renda dessa natureza. Então, acho que a tendência, né, e, enfim, dialogando um pouco com o que disse o Cássio, acho que a agenda do governo é uma agenda ultraliberal. Né? O núcleo militar, e foi colocado aqui na mesa também, né, e tem uma participação significativa no governo, né, o governo com mais militares desde, acho que mais do que o Castelo Branco, acho, né, um governo com inúmeros militares. Isso tem a ver também com uma resposta frente à falência de várias instituições e assim vistas pela população. Né? Uma parcela da sociedade enxerga nas Forças Armadas ainda como uma salvaguarda institucional e por isso também explica um pouco da popularidade do Bolsonaro. Mas é um programa ultraliberal que começa a ser apresentado e acho que a tendência, inclusive agora, é que a gente possa ter os debates mais programáticos. Né? A oposição tem combatido o que tem sido apresentado, no meu ponto de vista, pelo governo. Muitas atrapalhadas, né? As crises têm acontecido, é um governo que se atrapalha, né? É um governo que se elegeu propondo o combate à corrupção e o que nós estamos vendo, né, são escândalos como o caso das laranjas do PSL, né, o envolvimento do Flávio Bolsonaro, né, com Queiroz, com as laranjas, inclusive com milicianos, né? Isso é o problema da segurança pública também, que eu acho que fica difícil um governo com envolvimento dessa natureza se propor a ter alguma resposta para a segurança. Então, acho que aos poucos o governo começa a mostrar que veio, né, e a população vai entender, né, também o que ele significa. Então, o desgaste, né, quero crer, por não ter respostas, no meu ponto de vista, né, para os principais problemas da população, tende a se acentuar, inclusive, no próximo período. Eu gostaria de só fazer um apontamento rápido aqui. Primeiro, acho que é muito preciso. O debate está aberto, as intervenções são a qualquer momento, fiquem absolutamente à vontade para colocar, contrapor. Eu acho que é muito precipitado querer comparar o resultado das urnas de nem 3 meses atrás com uma pesquisa que é feita com uma margem muito pequena de pessoas. Né? Então, eu ainda fico com o resultado da eleição, ainda que as pessoas, obviamente, possam formar uma opinião crítica sobre o governo que está surgindo aí. Se isso significa alguma coisa em termos de resultado, não sei. Agora, me parece, na manifestação que eu vi agora, que há um tom acusatório em relação a pautas que foram eleitas. Quer dizer, o governo foi eleito com uma pauta em relação, por exemplo, ao armamento, de permitir as pessoas a terem, pelo menos, a posse das armas. E o presidente fez um decreto na matéria que, aliás, não correspondeu às expectativas de parte dos seus apoiadores, que esperavam, inclusive, maior flexibilização. Isso é necessário se dizer. Com relação à reforma da Previdência, eu acho que ele não atendeu pautas, porque ele, inclusive, era contra a reforma da Previdência quando parlamentar. Eu já ia dizer isso. Ele em um vídeo... Veja, eu sou um defensor da reforma da Previdência, mas eu não estou aqui para aplaudir o governo. Eu estou aqui para fazer a crítica justa e o elogio necessário. Então, eu acho que a reforma é necessária, mas, ao mesmo tempo, eu acho que cabe do presidente, já que ele mudou de opinião, né, uma meia-culpa pública. Mas ele fez isso. Quando foi? Eu não vi. Quando ele apresentou a reforma, ele disse. Eu não vi. Eu estava errado. Falou. Ele disse. Ele disse. Que bom, então retiro o que disse. Tem uma coleção de Agora, Azeredo, mas eu acho que é prudente o presidente tomar essa decisão. Até para a gente não... Daqui a pouco aí muda o assunto. Vamos manter exatamente a mesma linha. O que eu acho que está acontecendo no Brasil é que as pessoas estão... por um lado, foi bom as pessoas acordarem para a política, né? Porque as pessoas cada vez mais estão começando a falar sobre política e nós ficamos um período muito grande que... Primeiro, uma época do regime que falar de política era perigoso, né? E depois acabou sendo feio, ninguém queria e tal.
Só que hoje as pessoas muitas vezes falam de política ou as suas opiniões é como se fosse time de futebol. Né? Elas defendem, às vezes uma defende, a outra defende, aí tem briga na família, tem briga em relacionamento, uma pessoa acaba não sendo amiga da outra, elas discutem e depois ficam de mal, e isso é uma coisa que tem que acabar. Né? Porque as pessoas, nem uma frase do Voltaire, né? Eu posso discordar com tudo que tu diz, mas eu vou defender até a morte o direito que tu tem de dizer. Então, assim, concordo, acho que o Bolsonaro ele foi eleito com uma votação expressiva. É o nosso presidente, quer queira ou quer não, assim como a Dilma era a nossa presidente, assim como o Lula, o Fernando Henrique, enfim, o Bolsonaro é o nosso presidente. Eu acho que tudo que nós, brasileiros, pudermos fazer no sentido de ajudar ele a governar e melhorar o país, é o nosso dever como cidadão, né? Também isso não os isenta de críticas, mesmo quem é a favor dele, eu acho que tem que criticar, é que às vezes dá a impressão que é coisa meio que em branco, assim, a pessoa é a favor dele, tá lá defendendo tudo, o cara é contra ele, tá lá atacando tudo. E a gente tem que ter o bom senso de tentar ver qual é a visão de mundo que nós temos, que cada um, que nem eu digo sempre, eu posso daqui a pouco entrevistar 10 economistas diferentes com uma mesma pergunta e ter 10 opiniões diferentes sobre determinado assunto, né? Então, aproveitando o gancho em relação à oposição, se ela está esperando, está atrás da moita esperando, eu acho que assim, ó, a oposição brasileira está um pouco dividida, né? E eu vou aqui meio que trazer nomes porque é o que representa por meio das candidaturas, né? Principalmente a candidatura do Haddad e do Ciro, porque nessas eleições que o óbvio seria que os dois se unissem e formassem uma chapa única. Ciro Haddad, Ciro. Essa era a coisa mais óbvia, até porque há mais pontos convergentes do que divergentes. Só que a oposição ela está muito dividida, e aí eu me lembro um pouquinho que um dos grandes brasileiros, chamado Santiago Dantas, apelidou que havia a esquerda positiva e a negativa. Não estou usando essa terminologia para classificar aqui. Mas o problema é que, do outro lado, muito se acusa a oposição de socialismo, comunismo. Até a igreja. Cuba não é comunista. Porque o que é o comunismo? O comunismo é um sistema onde os meios de produção pertencem ao coletivo. O comunismo, que na minha opinião é uma utopia... Existe empresa privada? Né? Oi? Não, mas aí que tá. O que é o comunismo? Existe empresa privada? Não, mas é o socialismo, é isso que eu estou dizendo. Não é o Estado que controla os meios de produção. Posso só acabar o meu raciocínio? Então, o que acontece? O socialismo, no capitalismo, os meios de produção pertencem ao privado. Tanto que, muitas vezes, tem o Estado tendo... Né? No socialismo, que Cuba é socialista, os meios de produção pertencem ao Estado. O comunismo seria um estágio posterior ao socialismo, onde os meios de produção acabariam o Estado e os meios de produção pertenceriam ao coletivo, que na minha opinião é uma utopia. Né? Então as pessoas usam o termo comunismo, como se usava lá na década de 60. Mas tu pode utilizar o termo movimento comunista para designar aqueles que lutam pelo socialismo. Agora, olha só, Zeredo. Mas assim, só para eu concluir o meu raciocínio, então o que acontece? Hoje, na verdade, a grande discussão é o quê? Se tem que ter mais participação do Estado na economia ou menos. Essa que é a grande discussão. E aí que muitos divergem, porque alguns, como eu, que defende o capitalismo como o melhor sistema hegemônico, ou seja, o capitalismo, há anos atrás, décadas atrás, havia previsões catastróficas que o mundo ia morrer de fome. E graças ao sistema capitalista, a produção de alimentos ela é fantástica. O capitalismo traz, e aí é um dos economistas meus prediletos, Schumpeter, a inovação tecnológica, o progresso econômico. E a grande questão não está nos extremos, está no meio termo. O capitalismo tem coisas boas e tem coisas ruins. O socialismo tem coisas boas e tem coisas ruins, embora o socialismo foi derrotado pelo capitalismo. O capitalismo é o sistema hegemônico. Então, eu acho muito engraçado quando se acusa... O PT não é socialista. Esse debate não existiu na eleição, por exemplo. Mas existe, e é uma coisa que existe lá nas famílias, etc. Então, deixar claro, já que o nosso telespectador assiste, e que bom que tem programas assim, que trazem opiniões diferentes, justamente para se... E às vezes a gente tem que ser didático. E aí, só para finalizar, então, o que acontece? Hoje, então, nós temos, na verdade, a discussão se o Estado tem que ter uma participação mais efetiva no desenvolvimento ou menos. Sim. O pessoal com viés mais liberal acredita que o Estado atrapalha. Quanto menos Estado, melhor.
Já o pessoal que não tem nada a ver com o socialismo, né? Vou responder a tua pergunta, se em Cuba há empresa privada, é isso que tu me perguntou? Na Venezuela há empresa privada? Não conheço. Sim, claro que então por esse teu conceito, Venezuela não é socialista, né? Enfim, então o que acontece? A gente tem essa divisão isso, se a gente for estudar história econômica, essa discussão acontecia lá na época do Getúlio, com a UDN. Olha só, enfim, dessa primeira rodada aqui, o colega aqui lançou um emaranhado de conceitos, muito anos 80, outros anos 90, etc e tal, o neoliberalismo, Trabalhismo na Inglaterra. E veio o trabalhismo, ok, veio um outro trouxe um pouco da cartilha dos narcopartidos ali, coisa e tal, aquele discurso muito da extrema esquerda. Mas tu concorda que a gente tem que acabar com isso? Não, para aí. Eu estou falando as análises que vieram. Teve a tua análise, e o Macalossi ficou centrado na análise dele muito do que eu chamei da questão da histeria do upside down, que são as eu tô crises... tentando falar do governo Bolsonaro. Tá, então são das crises fabricadas do governo. Só que agora é o seguinte, só que nenhum analisou o governo Bolsonaro. Nenhum analisou, por exemplo, a transferência dos líderes do PCC. A transferência dos líderes do PCC. Por exemplo, das grandes facções criminosas no presídio que isolaram eles. Tu viu alguma linha sobre esta questão inédita que foi tratada? Pouquíssimo se viu sobre isso. Pouquíssimo se viu na imprensa sobre o governo fazer o que todo mundo sempre sonhou, que é meritocracia para o serviço público. Pagar R$50 para cada fiscal do INSS que descobrir um processo fraudulento. R$50 de bônus por processo fraudulento. Isso vai reverter 10 bilhões para os cofres públicos. Não se falou dos 21 mil CCs que já foram extintos no governo Bolsonaro, dos 119 mil que existiam no governo Dilma. 119 mil, Macalossi, cargos em confiança. Que é um completo absurdo. 21 mil já foram extintos, não tem possibilidade de serem nomeados. Tá? A questão do pacote do Moro é um bairro no pacote. A questão da reforma da Previdência. Todos os contratos e licitações que foram cancelados e revistos. O programa de concessão que já está em andamento. Em março lança o programa de concessão de ferrovias e rodovias. O que mais que a gente tem aí? A área da saúde. Toda a auditoria que já foi feita dentro da área da saúde. Sistema de gestão de compras. Da implantação, que já está em andamento, a implantação da Central Única de Compras. Só o Ministério da Saúde estimou que pode economizar 14 bilhões se houver um sistema único para as compras de insumos. Ou seja, nós estamos falando de 60 dias de governo. Nós já tivemos andamento em absolutamente todas as áreas. Já foi mexido no Bolsa Família, que todo mundo dizia, todos os governos iam acabar com o Bolsa Família. Já foi instituído um 13º do Bolsa Família. O Bolsonaro criticava o Bolsa Família. Tá. Bom, se for pela história, até o Lula já criticou o Bolsa Família. Sim. Não, mas é que assim, não é todo... Ser presidente, ele condenava os programas. Quem condenou sobretudo o Bolsa Família foi o Bolsonaro. Então veja bem. Ou seja, tu se avançou. Por isso que eu digo que existem dois mundos paralelos. O mundo administrativo do governo e muito bom seriado fez muito mais do que qualquer outro governo nos seus primeiros 60 dias. Porém, o que se tenta colocar? Que nem um colega aqui colocou, o laranjal do PS. Não tem nada a ver com o governo. Se os caras fraudaram as eleições ou deixaram de fraudar. O que o Flávio Bolsonaro se fez ou deixou de fazer alguma coisa, ele fez como deputado estadual, não tem absolutamente nada a ver com o governo. Mas aí eu vou discordar. Peraí. Da família. É a família. Teve um que aí veio... da família. Não, peraí. Teve um que nem trabalha no Congresso e demitiu um ministro. O cara não vamos entrar nessa, porque essa pauta... O que ele fez como deputado estadual não tem absolutamente nada a ver com o que o pai dele, mas o irmão dele, vai fazer como presidente. Até da primeira-dama. Então, assim, menos. Não, menos não. Não sou eu quem está dizendo. Mas, tchê,
Mas o Queiroz tem envolvimento através da onde? Do Palácio do Planalto ou da Assembleia Do Legislativa? mandato do filho do Bolsonaro, que tem participação... No Palácio do Planalto ou na Assembleia Legislativa do Rio Ele de faz Janeiro? parte da base do governo. Palácio do Planalto, É um dos principais nomes no Senado. Era outro, cara, é outra esfera, tanto que o processo está no Rio de Janeiro, tá? Então, assim, ó, então se vê, porque o governo existe pro Supremo. o mundo invertido, que são esses histrionismos que tentam colar dentro do governo, que não tem nada a ver com a administração do governo. O fanatismo muitas vezes está nesse mundo invertido. E tem a administração do governo, que está andando e está tocando, e já fez coisas em 60 dias que nenhum outro governo fez ainda, em 60 dias. Um conjunto de méritos, sim, por parte do governo. E olha só, a coisa mais importante a ser analisada aqui. Eu li o Fernando Henrique dizendo, tu falou das trapalhadas, né? Que ele nunca viu um governo, um início de governo com tantas trapalhadas. Mas vamos observar, do período da redemocratização. Tu teve 2 anos de Collor, de Fernando Collor, em que 2 anos ele teve 2 ministros da saúde e 2 ministros da economia, em 2 anos. Itamar Franco teve 4 ministros da economia em 2 anos. Aí, o Fernando Henrique, ministro, passou o bastão para o Fernando Henrique, presidente. O Fernando Henrique, presidente, passou o bastão para o Fernando Henrique, presidente. O Fernando Henrique, presidente, passou o bastão para o amigo Lula, que passou o bastão para o Lula, que passou para Dilma, que passou para Dilma, que pegou o Temer, que era da mesma chapa. Ou seja, o Brasil nunca teve transição de governo. O Brasil sempre teve continuidade de governo. O primeiro rompimento de linha de pensamento e formas de administrar e enxergar a máquina pública aconteceu neste governo. Porque o governo Lula para o governo Fernando Henrique foi praticamente igual. Tanto que o Meirelles era do Banco Central. Muitas semelhanças. Toda a política econômica do Palocci, como ministro da Economia. Talvez então o quê? início do governo Lula. Então veja assim, mas há diferenças tu nunca teve. Foi a melhor fase do governo Lula, mas falando em inícios de governo, tu nunca teve um início de governo que foi do zero, que foi 0 quilômetro, que pegou do nada. O governo Bolsonaro é o primeiro que assumiu do nada. Outro fator do governo Bolsonaro, ele fez uma montagem ministerial completamente diferente de todas as montagens ministeriais feitas até hoje. Se você pegar aquele livro, Diários da Presidência, volume 1 do Fernando Henrique, nas páginas iniciais ali, ele explica como ele montou o ministério dele, levando em consideração partido, as clivagens estaduais de cada partido, não vai ter dado cargo para os estados, os estados, as políticas, as lideranças estaduais. Ou seja, ele fez uma engenharia política para contemplar todos os partidos e todos os líderes partidos para sua formação de maioria. O governo Bolsonaro fez um processo completamente diferente. Isso é fato. Isso não tem amor nem ideologia, isso é fato. Qual foi o processo? Critério técnico. Porque é só por critério técnico que tu coloca 8 ministros que não têm voto nenhum. 8 ministros que têm 0 voto. Ministros políticos do governo Bolsonaro eu tenho Osmar Terra, Tereza Cristina, Mandetta, o ministro Onyx e o rapaz lá do turismo do PSL. São 5 ministros políticos. Qual é o critério técnico do Damares? 5 do Ricardo ministros Salles? políticos. Do ministro do Meio Ambiente? Qual é o critério técnico? Qual o critério técnico? Além de ele ser um excelente, de um profissional, fez uma gestão muito boa em São Paulo. O cara está fazendo uma gestão muito boa, muito competente. Olha, então assim, então tu tem uma formação ministerial que levou em consideração não aspectos político-partidários, mas sim aspectos técnicos. Então só aí é evidente e é normal que tu vá ter desencontros e voltar atrás. Porque é o seguinte, o cara quando começou essa televisão aqui, nunca tinha sido dono da televisão. Tu tem ajustes que tu vai fazendo, tu errou aqui, tu acerta ali. Porque o que acontece, José? O único do governo Bolsonaro que já havia sido ministro, Osmar Terra. Fora ele, nenhum tinha sido ministro, nenhum tinha estado no governo federal. Ou seja, também é um processo de aprendizado novo. Então é normal que tu vá ter, por exemplo, atropelos como o do ministro Vélez de botar lá na cartinha o negócio do slogan. É aquela coisa, aquela ânsia. Não, vou
mostrar serviço aqui. Isso aqui é uma bobagem. Voltou atrás e reconheceu. E isso é importante. Tu errar, voltar atrás e reconhecer. Pior é aquele que erra, continua errando, não reconhece e insiste. Mas é muito erro, né? Então... É muito erro sucessivamente, assim, mas qual erro que impactou administrativamente no governo? Não tem uma desses ditos erros, dessas crises, talvez a única, aí sim, Macalossi, talvez a única que possa ter tido realmente um peso em termos de administração de governo, mas que se debelou rapidamente, foi a do Bibiano. Foi. Essa eu mencionei sim, aqui no meu comentário, sim. inclusive. Este sim pode-se dizer que foi realmente um problema de governo. A Damares falar, menino azul, menina rosa, cara, isso é bobagem. O Vélez... No então, sentido assim, da política geral, sim. Eu estou questionando qual é o grande mérito da Damares para se tornar ministra dos direitos humanos advogada que trabalhou a vida inteira e os com títulos processos... bíblicos também dela, tem que questionar, porque tu tem preconceito à religião? Não, nenhum. Só que então olha o trabalho social e e com comunidades indígenas que ela tem. Vai analisar isso. Tem inclusive uma filha indígena que tem que ser investigado como é que se deu todo esse processo. Que os pais apareceram lá e falaram. Inclusive isso eu acho importante. Então, olha só, tu vê que todos os exemplos que tu trouxe aqui são da histeria social em relação ao governo. Eu discordo. São da histeria social. Eu acho que o governo deu satisfações, inclusive eu sou todo o seu ministério pelas suas ações. Inclusive pelas declarações que são dadas com grande impacto frente à sociedade que o elegeu. Mas que esse é o que grande impacto. É esse que eu digo, que grande impacto. E acho que a histeria, eu vou pegar o gancho. A histeria, e acho que há de fato, porque aqui o Cássio trouxe alguns conceitos em relação ao socialismo, comunismo, enfim, conceitos econômicos que são, na verdade, pouco relevantes para a análise da situação atual. Claro. Agora, o que não dá é para tu dizer que nenhum é comunista e todos são fascistas. Não. Eu acho que tem que separar bem, eu concordo integralmente. Assim, só que é curioso, porque são conceitos que em nada têm a ver com a situação política nacional, mas que é necessário de trazer esses conceitos. Porque essa histeria, em muito, é provocada pelo governo Bolsonaro. Porque para responder ao seu eleitorado, basicamente o que o governo fez até agora foi uma guerra ideológica através de algumas comprando esse tipo de... fez até agora? Acabei de trazer várias ações administrativas as duas grandes medidas que foram apresentadas, porque foram o pacote anticrime e a reforma da Previdência, em relação aos quais isolamento dos líderes de facções criminosas, combate à fraude, foram apresentadas como formas para estancar a crise Bibiano. Não, a reforma da Previdência não foi apresentada para estancar. A apresentação naquele instante, naquele momento, de certa forma, foi uma reforma. Não, faz parte do programa. Não estou brincando nada. Havia, por parte do governo, estabelecimento do plano de apresentar. Talvez tenha sido antecipada por isso. Exato. Que é ter o direito do governo. A minha dúvida é o seguinte, tu falou que não vai ser repetido cacuetes políticos de outros governos, como nomear cargo, troca de ministério, para apoio. Então, esse governo, o nosso governo do nosso presidente, não vai ceder cargos, etc., para conseguir apoio para a Providência. É isso que você está me dizendo? Julgo se não fizer um erro. É isso que eu estou dizendo, mas eu vou acrescentar uma coisa. E se fizer, então, é um grande erro. O governo já falou. Se o governo começar a ceder cargos para apoiar a Previdência, vai estar fazendo a mesma política que você está criticando, Ele não vai apoiar cargos. Olha só, essa tua pergunta foi sensacional. Como é que se deu todo o processo até hoje? E aí eu acho muito legal quando dizem o ministro Onix, ele é fraco na articulação política, esse governo está frágil na articulação política. Como é que se deu até hoje em absolutamente todos os governos que a gente acompanha desde a redemocratização, todo o processo de articulação política? Vamos relembrar alguns nomes de chefes da Casa Civil. Zé Dirceu, Palocci, Dilma, Padilha, Gedel, né? A Gleisi chegou a ser chefe da Casa Civil também, né? Um tempo. Está citando algum do Fernando Henrique também? Os do Fernando Henrique eu confesso que eu não consigo... Eu lembro dos mais, digamos, dos mais 8, 12... Tá, mas vamos pegar desse tempo aí. Tá? Temer, Dilma e Lula. Como é que se deu todo o processo de montagem de maioria dentro do Congresso? Ou por emenda, ministérios de porteira fechada, estatais, etc. e tal, ou pela compra direta
de parlamentares, como foi no caso do Então mensalão. isso não vai se repetir agora com a reforma da Previdência? Não. Tanto que o próprio Rodrigo Maia Se deu uma mais adiante, entrevista então, essa nos meios de semana. comunicação vê essa questão, aí tu vai, de certa forma, dizer que o governo está fazendo a mesma coisa. Olha só, é isso? Por isso que eu te falei que eu vou botar aqui um parênteses, tá? Eu achei que a gente estava analisando o governo até aqui, porque fazer olha uma só, análise de que não vai ter compra é um Mas exercício de futurismo. todo o governo, ele já deu apressado. sinais de que não vai. Tanto que o Rodrigo Maia está pressionando. Para Para que tenha. Olha, nós não vamos poder botar nem na CCJ Previdência, porque os deputados estão insatisfeitos com essa crítica à velha política. O que ele está dizendo? Ou nos compra, ou nós não vamos votar. O que o Bolsonaro falou? Previdência não é um projeto do Bolsonaro. Isso está lá, está dito. Não é o Zé Henrique fazendo uma defesa. Não, está lá, está dito. É um projeto do Brasil. A Previdência não é para o Bolsonaro, não é para o Macalossi, não é para o Zé, não é para começar a debater Previdência. a Previdência é para o Brasil. A Previdência é para o Brasil, né? Daqui a pouco. E aí, o que aí esta semana, acho que foi no Congresso da Voto, no evento da Voto, o que o ministro Onyx falou? Não tem problema nenhum em partido e deputados indicarem, enfim, políticos para ocupar, porque tu tem cargos de segundo escalão, o Rio Grande do Sul aqui tem diversos cargos de vínculo federal que não foram nomeados. Não tem problema nenhum nisso, porque não é crime. Um político chega, olha, o Macalossi é um cara que tem o perfil, gostaria de indicar ele para ocupar, sei lá, a assessoria da Secretaria de Comunicação, da SECOM. O cara é da comunicação, jornalista, tá? Mas o quê? Desde que não seja do mesmo cargo que ele já estava, tenha critérios técnicos para preencher aquele cargo, tenha ficha limpa. Ou seja, todos os cargos vão ser analisados pelos ministros antes da nomeação. E vão ser, ou seja, cara, tu não vai ter, sei lá, o padeiro fazendo cimento, né? Então, e não tem problema, a gente não pode demonizar. Isso é importante, a gente não pode começar a demonizar a política, como eu vejo muita gente demonizando política, demonizando a emenda parlamentar, demonizando uma nomeação. Mas essa foi com parte critério. do discurso que elegeu o Bolsonaro, inclusive. Com critério técnico e uma racionalidade, não tem problema nenhum, até porque os cargos precisam ser preenchidos, eles estão ali, né? Tu não pode deixar vácuo. Então, assim, ó, na Previdência, tanto prova que, se o governo quisesse, já quero ter maioria, cara, é muito fácil, chama o Maia, chama aquele Juiz, que agora é vice-líder do governo, o Peronde, para representar o MDB, ó, o que vocês querem? Seria fácil, o cargo tem. Ela só não tem instinto. Eu acho que o governo, então, está usando a estratégia mais difícil para manter a coerência. Mas é que não é... Com o risco de perder a reforma. Macalossi, olha só. Eles estão fazendo juízo. Eu estou perguntando. Não, claro que tá, mas aí é que tá a questão que eu vejo o seguinte, cara. Como é que eu quero ver a reforma aprovada. Como é que tu vai... mas a que custo? Ao custo de tu continuar... O custo de não ter a reforma. Tá, então, o custo de não ter a reforma é maior do que então para ti vale fazer um mensalão? Não, mensalão não, mas eu acho que nomeações políticas não é que tu tá falando, ser desprezadas. É que tu tá falando a qualquer custo. Não disse qualquer custo. O PT passou uma reforma da Previdência. Não põe palavras na minha boca, não disse qualquer custo. Eu disse que nomeações políticas podem e devem ser utilizadas com o objetivo de se aprovar um projeto que, concordo com você, é um projeto do país. Mas aí é que tá. Só que existe uma diferenciação que deve se colocar entre coalizões. Existe um tipo de coalizão, que é a coalizão programática, que na minha avaliação ela tem um objetivo final a ser cumprido e que leva a determinados ganhos institucionais e políticos e até mesmo econômicos para o país. O Fernando Henrique liderou uma coalizão política com objetivos. Estabilidade, privatizações, responsabilidade. Tu é um cara que escreve sobre política, analisa política diariamente, tá? Tu analisa a política diariamente. O Bolsonaro está tentando com exceção do PT e do PSOL, tu viu algum dos líderes, dos expoentes do MDB, do DEM, do PSL, do PSB, etc. Não, a reforma da Previdência ela não é importante para o Brasil. O Brasil não precisa fazer. Tu viu algum desses líderes
políticos de todos os partidos, com exceção do PT e do PSOL e do Então tu acha PCdoB... que passa? Não, eu só estou te perguntando, tu viu algum desses líderes políticos dizer que não tem importância a reforma da Previdência? Então, se para todo mundo... Se para todo mundo tem importância a reforma da Previdência... A questão não é se é importante. O porquê que tu vai chantagear o governo para passar? Exatamente, vamos ordenar aqui. O Cássio Saola pedindo a palavra aqui, já vamos retomar. Cássio, por favor. Eu até interrompi a minha fala um pouco para deixar os outros falar, porque senão, se deixar eu falar, também eu vou querer ficar falando o programa todo. Não interrompa. Então, mudando um pouquinho até para o nosso telespectador ganhar a mais diversidade de assuntos, né? E entrando um pouquinho das reformas, porque acaba estando na pauta, até porque 2 meses de governo Bolsonaro, e como eu disse, eu acho que é muito cedo ainda para... Por isso que eu estou muito reservado em críticas e elogios, porque o governo foi eleito, uma vitória expressiva, né? Ou seja, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, tal, e tem crédito, é o nosso presidente, tal. Mas eu acho que a reforma acho que tem que ser feita uma reforma da Previdência. Discordo dessa e da anterior do Temer que estava propondo, né? Depois eu digo o porquê que eu discordo, quais os pontos. Mas há necessidade de uma reforma da Previdência, até porque vai ser muito e vai ser muito modificada no Congresso, né? Sim. Porque o envelhecimento da população acontece, ou seja, enfim, daqui a pouco a gente entra nessa pauta. Mas eu queria trazer para o nosso telespectador de casa o seguinte: o grande problema do país, e não podemos pensar no longo prazo, né? Porque, que nem diria Keynes, no longo prazo todos estaremos mortos também, o grande problema do nosso país é a nossa imensa desigualdade socioeconômica. Esse é o grande problema de todos. E a desigualdade socioeconômica, um outro problema também, que aí tem aumentado, é a nossa taxa de desemprego. 12%. Né? Que é um assunto bastante importante, até porque o governo anterior, pelo menos do Temer, e eu discordo, porque a agenda implementada pelo Temer não foi a mesma que elegeu ele na chapa. Então há uma diferença, embora estavam na mesma chapa. Mas o governo Temer se formou a partir do impeachment e não da eleição da Dilma. É diferente. Mas aí que tá. Ele deveria representar o que foi eleito, porque ele foi eleito também. Quando ele foi eleito na chapa, que foi ele foi eleito o quê? Quem votou na eleitoral. Dilma, votou no Temer também. Quem votou no Bolsonaro, votou no Mourão também. Existe uma diferença. Embora no Brasil não se avalia tanto a questão do vice. Ultimamente a gente tem olhado mais o vice, mas teve muita eleição que as pessoas nem sabiam quem era o vice. Quem é o vice do Fernando Henrique I? Muita gente não sabe. O vice, né, FHC 2, enfim. Só lá antes de 64, quando se votava para presidente e para vice-presidente, que se elegeu Jânio Quadros e João Goulart. Né? Mas, voltando, então, essa questão do desemprego, que aí daqui a pouco a gente tem que falar sobre a reforma trabalhista também, mas uma das reformas que, na minha opinião, é uma das mais importantes, e eu vou ficar muito contente se o governo Bolsonaro tocar nisso, é a nossa reforma tributária. O Brasil tem um dos sistemas tributários mais injustos do mundo. Aqui no Brasil, quem ganha muito paga pouco e quem ganha pouco paga muito. A classe média e a classe baixa paga muito imposto. A classe alta paga muito pouco imposto. Nós temos também, que aí eu acho que é mais consenso, é mais fácil, uma quantidade de número de impostos, uma burocracia que acaba meio que impedindo que o nosso potencial empreendedor, o Brasil é um dos países um potencial empreendedor incrível, enorme, e aí que é importante não confundir com liberalismo econômico e empreendedorismo, são coisas diferentes. Mas há uma burocracia, uma quantidade de impostos. Agora, a chave da questão é que o Brasil tem um sistema regressivo de imposto e, na minha humilde opinião, ele tem que ser mudado no sentido de um sistema mais progressista. O que é mais progressivo? Quem ganha mais, paga mais. Concordo. Agora, só um apontamento sobre o que tu falou. E essa reforma, na minha opinião, embora uma reforma da Previdência é necessária, essa reforma tributária, na minha opinião, é uma das reformas mais importantes do país. Agora, sobre o que tu falaste, Cássio, sobre a formação do governo Temer, eu acho que é um apontamento importante. O governo Temer não nasce da eleição de 2010, nem na eleição de 2014. Ele nasce do processo de impeachment. Quem derruba ajuda a governar.
E aqueles que aderiram... Mas por isso que eu digo que não há continuidade. Não, aqueles que aderiram ao processo de impeachment e derrubaram a Dilma Rousseff, eles tinham uma agenda diferente. Exatamente. E foi esta agenda que foi implementada a partir dali. Então não se pode dizer que... Então não se pode dizer, só para completar o raciocínio, não se pode dizer que o Temer, ele não estava, a partir do momento em que assume a presidência, comprometido com o que havia prometido. Porque ele só estaria comprometido com o que havia sido prometido na campanha anterior se o processo de ascensão dele se devesse a outro fator. Por exemplo, morte da presidente. É a continuidade do mesmo governo. O que surge a partir do impeachment é um novo governo. Não, é um novo governo, mas novo governo com outras pautas. Mas que quem derrubou o governo foi o Congresso. Acaba uma crítica. Como eu falei, eu acho que e creio que o José vai fazer isso, vai fazer elogio ao Bolsonaro, daqui a pouco vai fazer algumas críticas também pontuais, porque todo mundo tem coisas boas e ruins, né? Assim como eu acho que tem coisas boas no governo Dilma, tem coisas ruins, e as minhas coisas ruins estão muito no governo Dilma é que acabou no segundo mandato, especialmente na minha opinião, quando houve a nomeação do Levi para ministro da Economia. Agravou a crise. Daqui a pouco a gente vai falar também das causas da crise. Eu acho até importante que a gente tenha também um pouco mais de cuidado para a gente não tergiversar demais e voltar para a gente não perder o eixo. Gancho da reforma da Previdência, concordando que acho que a reforma tributária seria importante, né? A taxação das grandes fortunas, por exemplo, é uma medida que jamais foi implementada no país. Hoje quem paga principalmente imposto é pobre e classe média. Mas a reforma trabalhista, por exemplo, ela foi feita em cima de um discurso que se mostrou falacioso, né, de que ao reduzir os direitos nós geraríamos empregos e a prova está aí, né? Isso não aconteceu, nós estamos com... Foi esvaziado completamente o conteúdo da CLT, a meu ver, um retrocesso de muitas décadas, e o resultado é um desemprego de 12%, e um aumento exponencial mas de forma... O desemprego já era bem volumoso antes mesmo da aprovação da reforma. Mas ele aumentou. E as formas precárias... Muito diferente. Não, tem um detalhe. Só um detalhezinho para... Só para concluir. Deixa eu concluir meu raciocínio. Não, deixa eu concluir meu raciocínio. E houve um aumento exponencial de formas precárias de contratação, como o trabalho intermitente, que também foi aprovado, como a terceirização, que agora é permitida de forma ampla e restrita, e com a pejotização, que agora também foi institucionalizada, configurada na reforma trabalhista. E eu saliento isso porque, a meu ver, e quero pegar o gancho da reforma da Previdência, acho que o telespectador é um dos temas que a população mais tem debatido desde a sua apresentação e imagino que boa parte dela preocupada com os termos com que foi apresentada a reforma da Previdência, ela é em muito também baseada em um discurso, primeiro, em uma manobra contábil. Acho que eu quero inaugurar uma divergência, acho que eu sou o único na mesa aqui que entende que os números apresentados pelo governo não se sustentam, né? E não sou eu quem estou dizendo, né? Não, por favor, explique melhor a teoria da Terra plana. Não sei se alguém aqui defende a Terra plana, mas eu não me surpreenderia também. Não, mas é que a negação do déficit da Previdência, para mim, é o equivalente financeiro da teoria da Terra plana. Eu respeito. Não, deixa eu concluir. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu interromper vocês, que agora a gente tem que fazer um breakzinho, então vamos respirar, vamos reorganizar os raciocínios para então a gente poder entrar com mais consistência nesse segundo bloco. Então, a gente volta já, um breve intervalo para respirar um pouquinho, nós já voltamos, não saia daí. A RDC TV veio até a fábrica da Persilux em Porto Alegre, uma grande parceira da Casa das Redes, onde você encontra uma incrível variedade de cortinas e persianas. São diversos modelos para deixar sua casa muito mais linda, muito mais confortável e aconchegante. Na Casa das Redes você encontra essa grande versatilidade das persianas da Persilux em muitos tecidos, cores, formatos diferentes. Tem a plissada, a romana, a rolô, a estilo elegance. Um modelo mais lindo que o outro para sua casa realmente ficar fantástica. Entre em contato agora mesmo na Felipe Camarão 469 ou ligue no 3312-1824. Conforto, confiança, credibilidade é na Casa das Redes. Vem pra cá. Há mais de 20 anos de mercado na construção civil, a construtora PW se destaca como especialista em execução no sistema de painéis monolíticos de EPS. Os painéis monolíticos em EPS são indicados para a construção de edifícios, residências, escritórios e indústrias.
Construir com eficiência térmica e acústica faz da PW uma das pioneiras em construir com sustentabilidade. Procurei uma pneumologista e na consulta com ela me falou: olha, Lélia, a única coisa que pode te salvar é um transplante de pulmão. Ela tinha se preparado muito para o transplante, então aquilo a gente percebia que realmente ia dar certo. E hoje, passados esses anos todos, ela tem a função pulmonar do seu melhor momento. E é uma festa, é a comemoração da vida. Se você vai embora, já não percou teu caminho. Eu já sei andar sozinho, caminho sempre em contramão. Ei, gente, aqui é o Arthur Seidel, para convidar todos vocês a assistirem a RDC TV. Tô aqui mostrando meu novo trabalho e conto com a ajuda de vocês. Compartilhem e curtam e assistam a RDC TV. Estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas. Hoje à noite estamos debatendo os primeiros 2 meses do governo Bolsonaro. O que podemos avaliar até agora? O que podemos projetar daqui para frente pelo que temos visto? No final do último bloco, tocamos na questão da Previdência e o questionamento levantado aqui foi exatamente números da Previdência. Eu queria... Vamos... Só uma parte bem rapidinho. Perdão, já. Começando com a parte é bom. Só queria dizer o seguinte, no intervalo aqui teve uma conversa bem descontraída e é isso que eu acho que tem que acontecer aí. As pessoas têm que evitar de ficar brigando em Facebook, isso e aquilo, arrumando inimizade. O debate tem que ser no campo das ideias. Argumento e não xingamento. Tem que discordar de forma respeitosa, porque a gente sempre aprende com o outro. Eu estou aprendendo aqui com o José, Guilherme, contigo, com todos nós. Nós todos sempre, a cada programa eu acho que tem que cuidar isso de ficar uma coisa bélica, ou seja, tu é meu inimigo. Aqui ninguém é inimigo, assim, só tem visões diferentes. Não, olha, todo mundo aqui quer o melhor para o Brasil. Deixa, antes que tu comece a falar, Cristiano, preciso só ler aqui uma manifestação de uma telespectadora que já estava aqui, eu segurei, não quero perder a oportunidade, senão o pessoal fica mandando mensagem, não lê e ficam bravos comigo. A Maria Cristina diz o seguinte: nem com magia um governo resolveria qualquer problema neste país em 60 dias. Vamos dar tempo, vamos acreditar, reformas serão feitas e vai sangrar no bolso de todos. Nenhum outro governo foi tão analisado. Maria Cristina aqui de Porto Alegre. Cristiano. Perfeito. Então, eu quero começar dizendo que concordo com o Cássio. Acho que um debate que a gente está fazendo são ideias distintas e tampouco acho que houve desrespeito em qualquer afirmação aqui. Mas há divergências. Eu gostaria de salientá-las. Porque terraplanismo eu vejo muito na base do governo, né? É incrível, mas eu vi, por exemplo, uma ministra defender que a teoria da evolução ter sido levada para as escolas é um retrocesso. Então, se a gente for falar de terraplanismo, eu gostaria de começar falando do outro lado. A Damares é terraplanista na sua avaliação. Eu não vi ela falar disso, mas eu não me surpreenderia também. Agora, para focar na reforma da Previdência, eu vou começar concordando com o Eduardo Bolsonaro. Com um vídeo, isso foi uma declaração dele na última reforma, aliás, do próprio Bolsonaro, mas sobretudo um vídeo do Eduardo Bolsonaro tem viralizado aí nas redes ultimamente para salientar a contradição do que o que são as ações do governo do que durante um período foi dito por eles, né? A Previdência, e não sou eu quem está dizendo, e tampouco vou me apegar à declaração da família Bolsonaro, mas a CPI do Senado demonstrou que há má gestão na Previdência Social e não déficit. E por quê?
Né? Isso tudo, acho que a divergência reside na forma como é visto o gasto da Previdência, né, que é uma das principais rúbricas do orçamento da União, mas que é uma política pública e deveria ser vista dessa forma pelo governo, e não como um gasto puro e simples. Né? E na reforma do Bolsonaro, inclusive, um dos itens prevê a separação do sistema de seguridade social, separando a Previdência da assistência e saúde, né? Já justamente para romper com a lógica do sistema de proteção social. Mas para quem defende a Previdência, né, eu queria primeiro que ele me mostrasse um cálculo atuarial que prove a necessidade de reforma e que demonstre que é preciso fazer sem a DRU, 184 bilhões ano. Sem a DRU. Não, mas sem a DRU. A DRU é um problema sem que tem que se terminar. Inclusive, aumentou para 30% no governo Temer. É em torno de 130 bilhões. Ou seja, hoje chega a 300 por causa do... Mas sem a DRU é 184 bilhões não, mas o governo fala anual. O governo fala em economizar 1 trilhão em 10 anos. Se o governo combatesse as isenções, em 3 anos ele economizava esse mesmo 1 trilhão. Se o governo cobrasse os grandes devedores da Previdência, eu gostaria de concluir. Se tirasse todas as isenções, o teu café ia custar no mínimo 3 vezes o preço que ele é hoje. Eu quero saber leite quando o governo vai primeiro cobrar os grandes devedores da Previdência, que respondem por mais de 400 bilhões. Que desses 300 não podem ser cobrados porque são de empresas que já quebraram, como o Varig, Transbrasil. E o Itaú e a JBS. 160 os maiores bilhões, devedores da Previdência são grandes bancos e conglomerados econômicos. 160 bilhões podem ser recuperados. Agora, o problema não é o governo querer cobrar. Isso é um problema de justiça. É um problema de falando em justiça. O governo não pode chegar deixa eu concluir, cara, tira o processo deixa eu concluir o raciocínio. cobra. Vamos analisar a reforma. Sim, mas é que tu está trazendo dados que eu gostaria de concluir. Mas é que não fazem parte da verdade. Não, fazem parte da verdade. Não fazem parte da sua verdade, que não é a única. Não é que tu quer uma coisa impossível. Não é impossível. O governo fala que o furo da Previdência são servidores públicos da União. O engraçado é que do alegado déficit da Previdência, 45% é referente aos militares. E eles não são servidores públicos. Mas a Previdência da União, 45% do déficit alegado, independentemente do conceito de servidor público ou não. Para mim é servidor público. Para mim é servidor público. Não, perfeito. Mas então nós concordamos. 45% desse alegado déficit é dos militares. Sim. O governo sequer apresentou dos militares. Perfeito, mas ela não foi enviada e, obviamente, isso está anunciado uma muito mais sutil. Não sei, então não combate privilégio. Não faço futurologia da proposta. Espero ela vir para depois analisar. Me parece que é isso, mas tudo bem. Acho que vamos aguardar, porque até agora ela Se for suave, criticarei. Porque eu sou a favor da reforma dura para todos. Tá bem, mas ela sequer foi apresentada. Quando o governo fala que vai beneficiar os pobres com a reforma, eu gostaria de entender como, ao exigir 20 anos de contribuição, com alta rotatividade no mercado de trabalho, com a dificuldade para arrumar emprego, penalizando idosos e deficientes que o idoso vai precisar ter 70 anos para perceber um salário mínimo, né, e passa a ganhar, a partir dos 60, apenas R$400. Hoje não ganha nada. Até 65 anos, hoje não ganha um centavo. Sim, e para ganhar um salário vai ter que ter 70 anos. Então, até os 65 vai ganhar 400, depois vai ganhar 750 e vai ganhar o salário. E esses hoje são os mais ricos? Cara. Porque sabe quanto corresponde o corte no benefício de prestação continuada? Essa é a pessoa que nunca contribuiu. Esta pessoa é a pessoa que nunca contribuiu com um centavo, nunca contribuiu com absolutamente nada, e o governo dá uma assistência social. Porque a Seguridade, ou seja, ele tira do bolso, Social é uma política pública. Tá? Uma caridade não, é uma política pública. É a tua Mas visão. É uma caridade. Então, quer dizer, a gente tem visões absolutamente distintas do que significa a Previdência Pública. O cara dos 60 aos 65 anos não ganha nada. O regime que o governo está implementando, esse é o pilar da reforma. Isso não pode passar em brancas nuvens. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa o Cristiano terminar o raciocínio dele. Com licença. O governo institui o regime de capitalização, que é um dos pilares da reforma e é uma das facetas mais cruéis da proposta do Bolsonaro. O regime de capitalização cria contas individuais de previdência, né, que passam a ser geridas pelos bancos, públicos ou privados, e tem um regime de contribuição definida em que tu não sabe quanto vai receber ao final. Então a gente tem que pegar paradigmas para ver qual o resultado da instituição desse regime. O mais próximo de nós aqui, o Chile, em que foi instituído pela ditadura Pinochet, nos anos 70 e 80, o resultado está sendo visto hoje
e, inclusive, né, quase um consenso da sociedade, a necessidade de rever este modelo, porque o resultado é que 79% dos aposentados chilenos não ganham sequer um salário mínimo. E isso levou o Chile à liderança no ranking de suicídios entre idosos. Este é o modelo de previdência que o Bolsonaro está apresentando ao Congresso Nacional e quer ver aprovado. O que tem na Austrália e na Inglaterra? Capitalização. Como falta 20 minutos para acabar o programa, Exato. eu estou mais ou menos... Acho que 5 minutos para cada um, porque quanto mais o... plano de previdência para escolher três Quanto mais o telespectador ouvir... Cássio, complementa. O nosso telespectador é um público bastante variado, com várias formações diferentes. E quando a gente entra nesse assunto um pouco mais econômico, às vezes a coisa pode ficar um pouco mais confusa, porque às vezes não é a área da formação da pessoa. Eu só queria explicar para a dona de casa, para trabalhador, enfim, que está nos assistindo, por que se diz há déficit da Previdência ou não? Sim ou não? Sim e não. Por quê? Eu vou explicar. Imagina, tu, telespectador, tem um emprego e aí tu recebe um salário na tua casa. Estou fazendo uma metáfora só para ficar mais... Um cara, mais de 2 anos, 2019 anos atrás, usava muito metáforas, né? Tu tem um salário, tu tem as tuas contas, tuas dívidas. E além desse teu salário, tu tem receitas, como tu tem um aluguel que tu recebe, tu tem lá o teu tio que te deve um dinheiro, etc. E com esses dinheiros, se tiver todo esse dinheiro, tu paga as tuas despesas e sobra. Isso é uma ótica das pessoas que dizem que não há déficit na Previdência. Tem uma outra ótica que diz o seguinte: não vou considerar o que tu ganha de aluguel, a dívida que teu tio tem, só vou considerar o teu salário e o teu gasto. Aí tu tem déficit. Exato. Despreza a contribuição estatal. E tem um meio termo ainda, que tu tem um salário, mas estava te devendo e tu abriu mão dessa dívida do teu salário e aí tu não conseguiu pagar, tu tem déficit. Então tu tem 3 visões sobre a questão da Previdência. Lembrando que a Previdência ela faz parte de uma coisa maior no Brasil, que a palavra Previdência começou lá com Getúlio, qualquer rua quase do Brasil tem uma rua chamada Getúlio Vargas, tem instituições, faculdades, etc. Né? Que foi eleito nos braços do povo, né? Depois, primeira vez. Então, o que acontece? Isso já dava outro programa, viu? Não tem mais um programa só sobre Getúlio. Não adianta crucificar os militares. Mas enfim, então, só para não falar muito, dar tempo para os meus colegas falarem, então, o que acontece? Se eu for... a Previdência, ela faz parte, a Previdência, a assistência social e a saúde. Esse tripé montado... um ajuda o outro, de certa forma. E se todos os recursos que estão lá na nossa Constituição que estão apontados, que devem ir para a Previdência não tem déficit. Só que tem um problema. Esse superávit, ele tem diminuído. Por quê? Porque a nossa população tem envelhecido e o nosso sistema, como é um sistema de repartição, que quem trabalha garante a aposentadoria de quem se aposentou. Aí nós temos um problema aí, porque a nossa população está envelhecendo e o nosso mercado de trabalho está cada vez menos com questão informal. Só para eu acabar o meu raciocínio. Então, nessa ótica, nós não temos déficit. Todas as receitas que eram previstas para ir para a Previdência, forem para a Previdência, nós não temos déficit, embora tenhamos um problema de envelhecimento. A segunda forma, esclarecendo o nosso telespectador, a segunda ótica de cálculo seria a ótica que só pega as contribuições, as contribuições dos trabalhadores, com algumas renúncias previdenciárias que aconteceram, também aí mostra déficit. E a forma que o governo se apega, o governo Temer e atual, que diz que há um déficit monstruoso na Previdência, só leva em consideração a contribuição, né, essa outra contribuição. Então, nessa ótica, há déficit. Então, essas 3 formas nós Só que essa ótica é inconstitucional. Deixa ele complementar aqui. O amigo aqui, antes ele aumentou em 20 bilhões ainda o déficit da Previdência, né? Quando diz que é 41 bilhões que as Forças Armadas consomem. Por exemplo, aqui a gente tem Forças Armadas, a Previdência das Forças Armadas consome 21 bilhões de despesa. Eu nem falei bilhões, eu falei em percentuais. 21, tá? Ouviu em vozes, não foi eu que falei. Tá. Então aqui, ó. Urbano consome 463 bilhões e arrecada 381. A rural, este ser um buraco bem grande, consome 124 bilhões, porém só arrecada 10.
Então o déficit, porque o que acontece na Previdência Rural, e isso já inclusive foi mudado, era o sindicato que concedia a aposentadoria rural. Tu não precisava comprovar o tempo de trabalho rural. O sindicato ia lá dizer, isso aqui, ia lá a Previdência e pagava o salário. Então tá aqui, os números eles são muito claros. Hoje nós temos um déficit de 292 Qual é a ótica de cálculo desses três? bilhões. Desconsidera a contribuição estatal. Qual é a ótica dessas Não três? considera PIS, Aí tá, COFINS, contribuição Dependendo social. Isso aqui são os dados loteria, novos, tá? Isso não Então, é mas qual é a uma ótica. ótica Não, mas de isso não é uma Olha aqui, ótica. ó, Isso é a o déficit Constituição é quem determina. 58% do regime geral da Previdência. Mas 58%, vou te fazer tá? uma pergunta, só para ficar claro. Essa forma de cálculo está de acordo com a Constituição? Ela é inconstitucional. Esta esse é a cálculo. fórmula Sim, de mas cálculo. Não, é está de acordo com a inconstitucional Constituição? essa Essa é a minha pergunta. Esse aqui é o cálculo oficial do Ministério. Tem contribuição Mas tá de social acordo. sobre o lucro E líquido? todos, e aqui, Tem ó, PIS? sabe o Mas que aí é legal? tá de acordo com a Olha só, Constituição, só deixa eu isso. só te dizer uma coisa. Tá ou não? Esse cálculo, Está de acordo com a inclusive, Constituição? Isso é vem inconstitucional, não tá? desde o Inconstitucional. governo Lula, é usada a mesma base de cálculo. Mas eu não estou defendendo desde o governo O governo Lula Dilma. reformou a Previdência também. Eu só estou dizendo que isso aqui não A é base de mensalão, inventado, diga-se de passagem. tá? Isso aqui não é inventado, são números. Cara, tu dizer Isso é que não inconstitucional, existe meu déficit da Previdência. Isto é olha só, inconstitucional. olha só, 300 bilhões, tá? 300 bilhões por ano. Tu do ouviste, dinheiro, inclusive, um número que eu não falei. do Então, dinheiro acho que a gente tem que começar deveria a ir trazer a verdade pra aqui. A saúde, Constituição eu determina. acho para aquilo que eu segurança, falei, para Está sendo educação. muito confuso, as pessoas não vão entender aqui. Qual é o número absoluto que nós estamos tratando aqui, para a pessoa entender? 292 bilhões Eu tenho por um artigo, ano eu tenho um de artigo déficit. aqui, eu tenho um artigo aqui que tem as três cálculos. Para o telespectador saber, a é ponte, Nós vamos a conseguir nova explicar ponte isso do de maneira que a Guaíba, pessoa aqui compreenda em no Porto tempo Alegre, Acho que o Cássio foi vai bem custar didático. 350 Até então foi. milhões. Acho que agora não conseguiria entrar num cálculo mais aprofundado, nós não vamos ter tempo para isso, que seja O claro, Cássio né? foi bem didático. A duplicação Tem da como? BR até Pelotas precisa de 300 então, olha milhões só. ainda. Não, Ou dá seja, só um para fazer uma espacinho, ponte e uma estrada, a gente precisa de 600 Não, milhões. é uma forma de cálculo. Só que isso é Nós temos uma... um déficit. exatamente. Não, mas é um forma dado, de cálculo. é um dado Cara, mas é uma objetivo forma que é de cálculo, é isso que eu tô inconstitucional. A dizendo. Constituição determina a Eu vou te contribuição dar do todo o espaço Estado. possível agora, porque é impossível Tu pode defender que é o argumentar. melhor, tu COFINS. pode defender que é o melhor cálculo, mas é que tá, o que eu estou dizendo, e aí para o nosso telespectador entender, é que tu tem três formas que tu pode calcular. Uma, não há déficit. Nas outras duas, há déficit. Então, ninguém está dizendo que não há ou não. Tem que ver qual é a forma que tu acha a mais correta. Guilherme, Eu quero fazer um convite ao telespectador, se a câmera puder focar em mim. Já está focado. Foi ouvido aqui durante o debate sobre a Previdência que pode ou não haver um déficit relativo ao gasto previdenciário. Como foi dito, e eu concordo com isso, porque é fato, a Previdência ela é parte de um universo que constitui também os recursos provenientes para o SUS. Você está a favor de se financiar o déficit da Previdência com recursos que poderiam ser investidos no seu hospital? No posto de saúde onde você se trata? Porque é disso que se trata. Tem vários aspectos sobre a reforma da Previdência que precisam ser trazidos. O primeiro deles é em relação à idade. A idade. 65 anos, que foi a idade mínima estabelecida no projeto, 65 para homens, 62 para mulheres. E agora já está se cogitando baixar para... É uma hipótese que foi aventada agora. Né? Mas vou colocar no que está no projeto. Uma série de falácias que a gente ouve por aí em relação a isso, que isso faria com que o trabalhador trabalhasse até morrer, porque a expectativa de vida é de 71 anos. Para a questão previdenciária, isso não importa. Porque se a pessoa morre com 65 anos, desculpe utilizar esse termo, ela não importa para a Previdência. O que importa é quem sobrevive a 65 anos e vive a partir dali. Então, para o cálculo previdenciário, o que importa é a expectativa condicional de vida. A expectativa de vida ela é rebaixada em vários estados em virtude dos índices de mortalidade. 65 anos, quem chega tem uma expectativa de sobrevida que pode alcançar até 81, 82, 83, 84 anos. Índices próximos ao do mundo desenvolvido. Então, isso precisa ser considerado nesse debate. Sobre o mencionado relatório da CPI, ele confunde o problema do gasto previdenciário, porque exatamente ele coloca todo o gasto direcionado para a Previdência sem considerar que existem outras áreas do sistema previdenciário. A Seguridade Social. Da Seguridade. Não, Só que é o seguinte, isso você é está tranquilo. disposto a financiar o déficit da Previdência com o recurso que é da saúde? Porque é disso que se trata. O debate que está fazendo está correto. Ele está incluindo na Seguridade Social, saúde, assistência social e previdência. Ok, isso é objetivo. Podemos debater. Agora, é incontestável
que o cálculo apresentado pelo governo enxerga a Previdência como as contribuições de empregados e empregadores. E despreza o que a Constituição determina, que é uma contribuição do Estado, também, que é fonte de receita da Previdência. Pode discordar disso, mas acontece. Mas o que a Constituição determina. Outra coisa que foi mencionada e que não resolve o problema, né, da Previdência é essa ideia de que se cobrar os devedores, isso vai resultar. Porque o problema é estrutural. Você pega 400 bilhões, você paga 2, 3 anos de déficit da Previdência e depois ele volta, porque o déficit é estrutural. Ele tem relação com a própria Constituição da idade dos brasileiros, que tem se modificado ao longo dos anos. Agora, eu queria aproveitar, Guilherme, e até para trazer um pouquinho mais para a pauta da questão do governo, os 2 meses do governo Bolsonaro, né? Eu fico um pouco preocupado com o seguinte, alguns condicionam a retomada do crescimento econômico do Brasil com a reforma da Previdência. Eu discordo disso. Tá? Eu acho que são coisas que não estão tão associadas assim. Eu acho que a economia brasileira ela tende a voltar a crescer lentamente, mas porque a gente tem uma capacidade ociosa grande, uma taxa de desemprego. Imagina, lá em 2014 nós tínhamos 6,8%, se não me engano, aproximadamente de taxa de desemprego. Hoje nós temos uma taxa do dobro, né? Então, na verdade, a reforma da Previdência, ela é uma coisa importante no sentido que ela tem que equacionar essa questão do envelhecimento populacional. Acho que é consenso, né? Perfeito. Aqui. E o gatilho é um bom mecanismo. A forma aí, eu acho que a divergência é mais na forma, não se há tem que ter reforma ou não. Eu acho que não. Eu acho que tem que cobrar. Eu também não. Acho que não tem que ter reforma. Agora eu vou ser obrigado a fazer. Caso eu vou ser obrigado a fazer. Tá esse buraco financeiro que se criou. Acho que tem que acabar com a gente, assim, a circulação essencial tem que terminar. Gente, nós não vamos conseguir esgotar essa questão, porque a gente não vai conseguir encerrar o programa sem deixar a coisa no ar. Então, enfim. Amanhã não, porque já está programado, mas vamos fazer um programa assim. Eu queria fazer uma provocaçãozinha final para vocês, então, fazer um desafio, tá? O tempo é curto e vocês vão ter que me dizer em tempo muito curto, já que nós temos posições... Não. Eu trago, se for o caso a gente corta, não tem problema, tá? Finalzinho do programa, eu quero que cada um de vocês me diga, conforme as suas convicções, por que o governo Bolsonaro vai dar certo e por que não vai dar certo, conforme a cabeça de cada um. Começa contigo, Cássio. Eu? Já que eu te interrompi, te devolvo, mas te exigindo objetividade. Eu vou dar uma resposta um pouco, né? Até porque eu quero que dê certo. Eu acho que, enfim, é o nosso presidente. Só acho assim que o governo Bolsonaro tem chances de dar certo, e eu torço sinceramente que isso aconteça, se adotar mais a lógica desenvolvimentista dos militares e abandonar o neoliberalismo do Paulo Guedes. Guilherme. Eu sou exatamente da opinião contrária. Eu acho que nós temos que tirar o Estado da nossa cama. Eu ouvi o Cássio falar no início, não deu tempo de discordar, eu acho que é uma discussão muito profícua, mas essa história do neoliberalismo é muito mal contada. Os gastos governamentais ao longo do tempo sempre foram expansivos para cima, nunca para baixo, né? Nunca tivemos abertura de mercado, nunca tivemos desregulamentação, o problema tributário está aí e ele achaca a todos, e eu acho que deve haver diminuição do pagamento de impostos, equalizando ricos e pobres não para cima, mas para baixo, porque é necessário diminuir o foco de atuação das instâncias burocráticas, que representa a falta de gerência, o perdularismo, a ineficiência e a corrupção. Então, uma agenda progressiva de desestatização pode ser o mecanismo que o Brasil tem para criar um novo ciclo de economia que seja sustentado. Se o governo Bolsonaro enfatizar suas políticas nesse sentido, ele tende a dar certo. Se não enfatizar e se deixar levar por uma espécie de deslumbramento com o pai estatal, então ele tenderá a cair no descrédito absoluto, porque não foi com esta pauta que ele foi eleito. Desfala. O governo Bolsonaro vai dar certo pela competência técnica do governo, a vontade de desburocratizar e desregulamentar a economia, fazer um processo intenso de privatizações de estatais que são elefantes brancos e só trazem prejuízo para o Estado, e pela disponibilidade em pagar, inclusive, o preço político de aprovar reformas necessárias, como é o caso da reforma previdenciária. Desregulamentação, desburocratização, privatizações e reforma da Previdência. Fazendo esses 4 eixos, o governo Bolsonaro vai entrar para a história do Brasil como o governo que colocou o Brasil no futuro.
Cristiano, fechando a rodada. Então, eu acho que quando a gente fala tem que torcer para dar certo, torcer para dar errado, eu acho que se criou uma grande bobagem em torno dessa discussão recentemente. Eu torço para o Brasil dar certo. E o governo dar certo significa levar a cabo a agenda pela qual ele foi eleito, né, da qual eu discordo, como ficou nítido, acho que aqui ao longo do debate. E é uma agenda que vai penalizar, sobretudo, aqueles que mais precisam. Então, o governo dar certo significam restrições democráticas, criminalização de movimentos sociais daqueles que ousam discordar da sua agenda e medidas econômicas ultraliberais que penalizam, sobretudo, os mais pobres e os trabalhadores desse país. Eu acho que este tipo de agenda não responde aos principais problemas da população e, por isso, acho que o governo Bolsonaro não dará certo. Bom, temos muito para debater ainda, muita água vai correr por baixo dessa ponte ainda, né? E espero que a gente esteja lá em cima da ponte para poder ver realmente aonde essa água vai acabar. Mas eu acho que todos nós aqui, divergências à parte, né, temos aí a nossa convergência, porque realmente, como o Cássio disse, nós queremos que esse país dê certo, ele vai dar certo de alguma maneira, ele vai dar certo, né? Vamos torcer, cada um fazer a sua parte, trabalhar e mandar ver. Agradeço muito a participação de vocês hoje aqui, foi um debate realmente muito bom, né? Graças à qualidade aí da argumentação de vocês. E eu agradeço também a sua participação aí em casa, a sua audiência, e convido você, claro, para estar aqui amanhã de novo, 10h30 da noite, na RDC TV, para mais um programa Cruzando as Conversas. Até amanhã!